gente, muito bom dia. Meu nome é Ana Paula, sou membro da Igreja Metodista em Petrovale e eu fui convidada para participar hoje da devocional e é com muita alegria que eu aceitei o convite. Hoje é domingo e geralmente esse é um dia que nós separamos para ir à igreja, para cultuar ao Senhor, encontrar, os membros que congregam na mesma igreja, mas infelizmente, em virtude dos tempos que temos vivido, não está sendo possível. Mas glórias a Deus que temos a internet ao nosso favor, temos as plataformas digitais e o Senhor em todo tempo tem nos ajudado, nos abençoado e tem nos dado recurso para continuar a adorá-lo, para continuar disseminando a sua palavra. E o mais importante, nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós somos a casa de Deus, nós somos morada do Altíssimo e que o fato de não poder sair de casa não nos impede de adorar e cultuar o seu santo e glorioso nome. Hoje o texto que nós vamos ler está no livro de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 ao verso 41. Convido você que tem a sua Bíblia aí, assim como eu tenho a minha aqui, que você possa abrir e nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? Versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é real e que se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã com o teu povo para compartilharmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Muito obrigado por cada família. Obrigada, Senhor, pelos tempos que temos vivido, porque sabemos que em todo o tempo o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Que essa palavra, assim como falou no meu coração, possa ir de encontro ao coração das famílias que estão escutando nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu tô com a minha colinha aqui no computador e eu vou fazer uma analogia com alguns aspectos do texto e com a nossa vida, com as situações que temos vivido. E algo que o texto fala é sobre o temporal. O que o temporal tem representado nas nossas vidas hoje? As dificuldades, os problemas, as situações adversas que temos vivido, como a pandemia. E essas situações muitas vezes nos tiram do prumo, nos fazem ficar fracos na fé, nos fazem duvidar, e algumas vezes nos afastam do Senhor. E assim que o texto começa, ele fala do temporal e em seguida ele fala como que estava a situação do barco. O barco estava se enchendo de água. E a possibilidade daquele barco virar ou afundar e das pessoas morrerem era muito grande. E assim somos nós. A água que enchia aquele barco hoje representa a quantidade de problemas que temos nas nossas vidas ou o tamanho desses problemas.
Muitas vezes passamos por situações que elas começam lá pequenas, devagar, como eu imagino que o vento também, ele começou ali, né, no meio daquele mar, ele começou um vento devagar, e aí ele foi ficando cada vez mais forte, até que já tinha tomado conta das ondas e elas estavam entrando dentro do barco. E assim somos nós. Muitas vezes estamos passando por pequenas situações e aí, em vez de começarmos a conversar com Jesus sobre aquilo, nós vamos deixando e o tempo vai passando e a situação vai crescendo e vai ficando cada vez mais difícil. E aí fazemos igual aqueles homens, quando já não tinha mais jeito, quando a situação já estava muito crítica, foi aí que eles se lembraram de Jesus. E um deles foi lá e chamou Jesus. E além de chamar, ainda questionou ele se ele não se importava com aqueles homens, com a vida deles. E nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós só lembramos de chamar Jesus quando nossos recursos já se findaram, quando as nossas forças já não conseguem mais sanar aquela situação. E ainda questionamos Jesus, perguntamos a Jesus se ele está dormindo, se ele não está nos ouvindo, o que está acontecendo, mas nos esquecemos que existem momentos e situações nas nossas vidas que o primeiro passo ele precisa ser meu, ele precisa ser seu, porque aquilo que eu e você podemos fazer, aquilo que é possível, Jesus não vai fazer. Jesus só vai fazer aquilo que é impossível e Ele só vai fazer se eu e você nos achegarmos a Ele e pedirmos ajuda. Que foi o que aquelas pessoas fizeram? Eles lembraram de Jesus, chamaram Ele, pediram ajuda e Jesus com apenas 2 palavras resolveu o problema. Acalma-te e emudece. O mar cessou, as águas e o vento também. Tudo ficou bem. E muitas vezes nós não precisamos nem de 2. Uma palavra de Jesus é o suficiente para mudar o quadro que estamos vivendo, mudar a nossa vida, trazer cura para a nossa alma, para o nosso espírito, cura para o nosso físico. Muitas das vezes nos esquecemos de Jesus. Ficamos procrastinando, achamos que damos conta de resolver os nossos próprios problemas e queremos tentar com a força das nossas mãos. Só que a gente não consegue. E aí a gente espera o nosso copo tá transbordando, faltar um pingo para ele. E aí sim, nós nos lembramos de chamar Jesus. E tem uma parte no texto que Jesus olha para aqueles homens depois de acalmar o mar e pergunta: por que estáis tímido? Em relação à fé, por que eles demoraram tanto para chamar Jesus? O que será que aconteceu? O que será que acontece comigo e com você, que nós demoramos tanto para convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa história, das nossas alegrias, assim também como dos nossos problemas ou decepções? Acontece que a gente vê Jesus muitas das vezes como última opção. Quando eu não posso mais, quando eu não dou mais conta, aí eu chamo Jesus para me ajudar. Porque eu sei que Ele é amor e independente de quem eu sou, Ele vai cuidar de mim. Só que o Evangelho não é isso. Jesus ele não veio para resolver um problema. Jesus veio para que você compartilhe a sua vida com Ele, para que Ele seja o seu guia, o seu mentor, para que Ele esteja com você em todos os momentos, nos grandes, nos pequenos, nas situações de alegria e também nas de dor. Você já convidou Jesus para estar com você na cozinha da sua casa fazendo a comida? Você já convidou Jesus para estar com você arrumando aquele carro, se você é mecânico, ou construindo aquela casa, se você é um pedreiro, ou fazendo um doce, se você trabalha com confeitaria? Você já convidou Jesus para ir ao supermercado com você fazer compra e te ajudar a escolher os melhores produtos?
Você já convidou Jesus para sentar com você e fazer o planejamento de uma aula, se você é professor de algum segmento? Muitas das vezes nós nos esquecemos de Jesus e colocamos Ele como o último recurso das nossas dificuldades e nos esquecemos que Ele é tudo. E quando eu penso, por que tinha tantos barcos ali, junto com o de Jesus? Na maioria das vezes a multidão se reunia ao fim da tarde, Jesus despedia a multidão e ficava com ele só os discípulos. Mas dessa vez foi diferente. Muitas pessoas foram embora, mas uma outra parte ficou e foi junto com Jesus em outros barcos para outra margem. Por que aquelas pessoas estavam ali? O que essas pessoas significam? Muitas vezes nós estamos no meio de muitas pessoas e estamos passando por situações que elas não podem nos ajudar, mas é nelas que a gente busca solução, busca resolver, busca alento, busca conselhos, e nem sempre essas pessoas elas podem nos ajudar. Muitas vezes essas pessoas elas vão afundar junto com a gente, porque nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos usar Jesus como o primeiro recurso, como o nosso único recurso, porque é dele que vem todas as orientações para que a gente continue seguindo firme na nossa fé. E esse momento que estamos vivendo da pandemia é um ótimo exemplo disso. Nós estamos em casa, algumas pessoas com dificuldade em relação ao emprego, outras em relação ao salário, outras nem sabem o que vai acontecer, não pode sair na rua para vender alguma coisa, algumas não têm nada e ficam questionando Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Nós precisamos aprender a fazer outra pergunta para Jesus, para quê? Para que essa situação está acontecendo? Para que possamos provar da bondade do nosso Deus, para que possamos provar da provisão de Deus, para que possamos entender como Deus é bom e tem cuidado de nós. Deus não está dormindo, Ele está vendo tudo que está acontecendo. Só que nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. Existem passos que eu e você precisamos de dar. Jesus não vai fazer para nós. Ele age no que é impossível e nós agimos no que é possível. Então que você possa refletir sobre a sua jornada com Cristo, sobre como você tem usado esse tempo da pandemia, se ele tem servido para você se aproximar mais de Jesus ou se você tem feito como aqueles homens que estavam esperando os problemas aumentarem, a situação ficar muito difícil, ficou procrastinando para como último recurso chamar Deus, pedir Ele sabedoria, pedir Ele para acalmar o mar, pedir Ele para agir. Quando Jesus pergunta sobre a fé daquelas pessoas, eu fiquei me questionando, e eu? Será que eu tenho usado a minha fé? Será que eu tenho buscado o Senhor e colocado Ele como o primeiro recurso na minha vida para me ajudar, para cuidar de mim, para entrar com a sua provisão, para se alegrar comigo, para celebrar comigo? Ou eu tenho feito como aqueles homens naquele barco? E eu cheguei às minhas conclusões. Eu espero que você aí na sua casa possa se fazer esses questionamentos e que possa entrar no seu quarto e orar e conversar com Deus. E se necessário for, fala com Ele aquilo que você não tem feito e peça a Ele forças para que você comece a fazer. Jesus, Ele é o nosso guia. Aqueles outros barcos estavam ali também porque eles precisavam ver a glória de Deus. Quando Jesus queria que algo se espalhasse, Ele fazia com muitas testemunhas, muitas pessoas presentes naquele lugar. E foi assim também no mar. Aqueles outros barcos seguiram Jesus para o outro lado da margem porque eles precisavam ver que Jesus não tinha só poder de cura, mas que Ele tinha poder naquilo que são eventos naturais, o vento, o mar,
sobre a sua própria criação. Jesus tem poder sobre a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Só que você precisa tomar o primeiro passo, um passo de fé. Você precisa acreditar em Cristo e colocar Ele como a sua primeira opção, como o seu guia, o seu mentor, o seu salvador. Que essa mensagem ela possa ter tocado o seu coração e que você possa refletir sobre ela esta manhã. Que o Senhor continue te abençoando hoje e para todo sempre. Amém.